Olá, meus queridos e amados irmãos, a paz do Senhor Jesus, tudo bem com você? É com muita alegria que nós estamos chegando para mais uma pré-aula da nossa Escola Bíblica Dominical. Lembrando aos irmãos que nós chegamos ao final de mais um trimestre. Esta aula ela é exclusiva para aqueles irmãos que querem ter aqui uma pré-aula para ensinar na Escola Bíblica, ou a você que é aluno, mas estará aí durante a semana estudando a lição para ter um melhor proveito neste próximo domingo desta aula. E é com muita alegria que eu quero trazer para você mais esta pré-aula para a glória de Deus. Se você ainda não é inscrito no nosso canal, se inscreve, aperta o sininho de notificações para que você possa ser sempre aí notificado, sempre que postarmos um vídeo aqui no nosso canal, tá bom? Então vamos juntos aprender mais da poderosa Palavra de Deus. Queridos irmãos, na lição de hoje nós iremos estudar Esté, a portadora das boas novas. A lição de hoje é a lição de número 13, a última lição do nosso terceiro trimestre. E esta lição ela vai tratar aqui dos últimos 3 capítulos do livro de Ester. E nós queremos convidar os irmãos para juntos estudarmos essa temática, Ester, a portadora das boas novas. Lição de número 13, nosso texto áureo está em Ester, capítulo 8, versículo de número 16, que diz assim: E para os judeus houve luz, e alegria, e gozo, e honra. Aqui fala do resultado de tudo aquilo que passou o povo de Deus em Suzã e também nas demais partes da província do rei Assuero, quando a eles foram dado a oportunidade de se defender do decreto feito por Amã contra os judeus. Então, o povo judeu, ele pôde então desfrutar de luz e alegria como resultado deste grande livramento que Deus deu para o seu povo. Lembrando aos irmãos que o nome Deus não aparece no livro de Ester, contudo, Deus está presente em cada detalhe. Deus está presente em cada página, em cada capítulo, em cada versículo. Nós podemos presenciar o mover de Deus neste livro. Queridos irmãos, a nossa verdade prática diz assim: o Senhor é poderoso para transformar trevas em luz, tristeza em alegria, angústia em júbilo, humilhação em honra. Meu Deus, isso fala da grandiosidade do nosso Deus. Ele é poderoso, ele é onipotente. Ele tem todo o poder e ele pode então transformar trevas em luz. Ele pode transformar tristeza em alegria, angústia em júbilo, humilhação em honra. E Deus faz isso, irmãos. Fez isso no passado, faz isso no presente. Deus continua transformando o improvável em provável. Deus continua transformando a tristeza em alegria. Ele continua ainda hoje trabalhando na minha, na sua vida, trazendo júbilo para o nosso coração. Mesmo em dias de humilhação, nosso Deus, Ele é especialista em nos honrar, em fazer milagres, prodígios, de tal forma que nós podemos contemplar a mão de Deus trabalhando em nós e por nós em cada detalhe da nossa história. Então, nosso texto áureo, Ester 8,16, e a nossa verdade prática também estará aqui já mencionada aos irmãos. Eu quero convidá-los agora para nós fazermos a leitura bíblica em classe. Daqui a pouco a gente fala sobre os objetivos da lição, mas antes eu quero convidar os irmãos a abrirem a sua Bíblia no livro de Ester, capítulo 8, versículo 4. Leremos o verso de número 4 ao verso 8, depois o capítulo 9, versículo 29 ao versículo 31, e por fim iremos ler o capítulo 10, verso 1 até o verso de número 3. Esta é a nossa leitura bíblica em classe. Eu quero convidar os irmãos, se você possui a sua lição, abra a lição. Se você não tem, abra aí então a sua Bíblia para acompanhar a leitura da poderosa Palavra de Deus. Vamos juntos? Bíblia na mão, papel, caneta, lápis. É importante que você esteja munido destas coisas para que assim possamos ter um melhor proveito e você possa fazer as devidas observações
na aula de hoje, tá bom? Então, Esther, capítulo 8, verso 4 ao verso 8, diz assim a palavra de Deus. E estendeu o rei para Esther o cetro de ouro. Então Esther se levantou e se pôs em pé perante o rei. E disse, se bem parecer ao rei, e se eu achei graças perante ele, e se este negócio é reto diante do rei, e se eu lhe agrado aos seus olhos, escreva-se que se revoguem as cartas e o intento de Amã, filho de Amadate, o Agagita, as quais ele escreveu para lançar a perder os judeus que há em todas as províncias do rei. Porque como poderei ver o mal que sobrevirá ao meu povo? E como poderei ver a perdição da minha geração? Então disse o rei Assuero à rainha Esther e ao judeu Mardoqueu: Eis que dei a Esther a casa de Amã, e ele enforcaram numa forca, porquanto quisera pôr as mãos sobre os judeus. Escrevei, pois, aos judeus como parecer bem aos vossos olhos, e em nome do rei, e selai-o com o anel do rei, porque a escritura que escreve em nome do rei se sela e com o anel do rei não para revogar. Agora veja comigo Esther, capítulo de número 9, verso 29 ao verso 31. Depois leremos o capítulo 10, verso 1 ao verso 3, que diz assim: Depois disso, escreveu a rainha Esther, filha de Abiail, a Mardoqueu, o judeu, com toda a força para confirmar segunda vez esta carta de Purim. E mandaram cartas a todos os judeus, a 127 províncias do reino de Assuero, com as palavras de paz e fidelidade, para confirmarem estes dias de Purim nos seus templos determinados, como Mardoqueu, judeu, e a rainha Esther. Esther lhe tinha estabelecido, e como eles mesmo já os tinha estabelecido sobre si e sobre a sua semente, acerca do jejum e do seu clamor. Capítulo 10, verso 1 ao verso 3. Depois disto, pôs o rei Assuero tributo sobre a terra e sobre as ilhas do mar, e todas as obras do seu poder, e do seu valor, e a declaração da grandeza de Mardoqueu, a quem o rei engrandeceu porventura, não estão escritas no livro das crônicas dos reis da Média e da Pérsia? Porque o judeu Mardoqueu foi o segundo depois do rei Assuero, e grande para com os judeus, e agradável para com a multidão de seus irmãos, procurando o bem de seu povo e trabalhando pela prosperidade de toda a sua nação. Então, olha que interessante, aqui nós temos o término do livro de Esther e mostrando como terminou o final da história. Irmãos, é interessante que o livro de Esther nos mostra perfeitamente as cenas de filmes, que sempre termina bem. Neste caso aqui, embora não seja algo fictício, algo ilusório, não seja um mito, mas uma história real, nós vemos que o desfecho da história termina então com um momento glorioso para o povo de Deus. Mardoqueu sendo honrado, a rainha Esther sendo atendida e o povo recebeu livramento de morte da sentença feita por Amã contra os judeus. Então, queridos, nós temos também como objetivos na nossa aula de hoje, primeiro, explicar o pedido de direito de defesa do povo judeu e a concessão dada pelo rei. Então, a gente vai explicar um pouquinho sobre isso. Segundo, discutir as boas notícias da rainha Esther para o seu povo. E, por fim, conscientizar a respeito do papel da mulher cristã para ser relevante no mundo. Então, esses são os três objetivos da nossa aula de hoje. Eu quero convidá-los para que juntos possamos crescer na graça e no conhecimento que há em Cristo Jesus. Então, queridos, vamos avançando aqui. Antes da gente entrar propriamente dito no tema, eu quero fazer aqui uma recapitulação aos irmãos. A nossa lição desse trimestre foi dividida em duas partes. Da lição 1 à lição 5, nós falamos sobre a vida de Ruth. Nós traçamos aqui a vida de Ruth, como ela veio parar na linhagem de Israel.
e como milagrosamente ela vai fazer parte da linhagem do rei Davi e também do Messias, de Jesus Cristo. De uma forma muito peculiar, Deus trabalhou em cada detalhe para que Ruth, uma moabita, viesse às terras de Belém, pudesse casar com um dos parentes da família remidor e assim fazer parte da genealogia do Messias. E da lição de número 6 até a lição de número 13, que é a lição de hoje, nós estamos tratando sobre o livro de Esther. Nós abordamos a queda da rainha Vasti, falamos sobre a ascensão da rainha Esther, o processo todo que ela passou, falamos um pouquinho sobre Mardoqueu, falamos sobre Amã, falamos sobre os guardas que queriam, aqueles que trabalhavam no palácio, queriam tirar a vida do rei. Nós trabalhamos aqui diversos pontos do livro de Esther e hoje nós estamos finalizando este livro, abordando aí alguns aspectos do capítulo 8, capítulo 9 e do capítulo 10. E eu quero chamar aqui a sua atenção para que juntos possamos crescer na graça e no conhecimento que é em Jesus, trabalhando aqui então essa temática de hoje, tá bom? Trabalhando essa temática de hoje, que nos traz aqui um ensinamento muito oportuno, muito grandioso. Hoje nós estamos falando sobre Esther, a portadora das boas novas. Queridos irmãos, o drama dos judeus nos dias do rei Assuero estava chegando literalmente ao fim. O rei editou um decreto concedendo o direito de defesa para as comunidades judaicas de todas as províncias persas. Esther, então, agiu como difusora, como aquela que vai divulgar, anunciar as boas novas, e Mardoqueu foi engrandecido também em todo o império. No ponto 1 da nossa lição, nós temos então o pedido de defesa aos judeus e a concessão dada pelo rei. Então, queridos, em primeiro lugar, no primeiro subponto da nossa lição, a humildade de Esther e a sua súplica. Aqui nós temos um momento em que Assuero foi devidamente informado acerca da gravidade do decreto redigido por Amã e assinado com o próprio anel do rei, que no dia 13 do 12º mês, o mês de Adar, que é ali entre fevereiro e março do nosso calendário, os inimigos dos judeus, os amalequitas e aqueles que também odiavam os judeus, poderiam, em todas as suas 127 províncias, matar o povo judeu. Poderia atacá-los de forma a destruí-los. Então, queridos, o que poderia ser feito para evitar esse extermínio? O que poderia ser feito para evitar esta guerra contra o povo judeu sem pé nem cabeça? Porque o povo judeu não provocou essa briga. Essa briga foi provocada por Amã e ela prossegue. E agora nós estamos diante desta batalha e você vê que o autor faz essa pergunta aqui. O que poderia ser feito para evitar esse extermínio em massa do povo judeu? Bom, de maneira reverente, com humildade, Esther, então, ela vai suplicar ao rei, ela vai pedir ao rei. Então veja que a rainha Esther vai desempenhar um papel muito importante, porque mesmo com a morte de Amã, mesmo ele sendo enforcado na própria forca, ficou ainda ali válido o decreto. E o rei não poderia revogar esse decreto. Então, o rei vai atender a rainha Esther e o rei vai autorizar que seja feita uma lei de contrapeso, onde aos judeus é dado o direito de defesa, o direito de se defender dos ataques. Então veja que Assuero fez vir a rainha que já havia tomado medidas, né, que estavam ao seu alcance, no caso aí do enforcamento no enforcamento de Amã, mas veja que havia um decreto, uma lei que o rei, nem mesmo o rei, poderia revogar. E agora, o que fazer para mudar esta cena? Então ainda havia aí um desafio para os judeus. Primeiro era confiar em Deus, acreditar que Deus daria livramento para eles, mas também eles precisariam lutar, eles precisariam fazer a sua parte para se defenderem dos ataques. Então aqui a gente aprende um negócio importante,
é que Deus, embora esteja agindo e reagindo em nós e através de nós na história, isto não impede de nós, então, fazermos a nossa parte. Então, o fato de Deus estar trabalhando em meu e ao teu favor não nos exime de cumprir a nossa obrigação, de cumprir a nossa parte perante Deus, perante o Senhor. É necessário que você tome também a sua própria atitude e que você possa, então, confiar em Deus. Mas confiar em Deus não é ficar de braços cruzados. Confiar em Deus não é simplesmente fechar os olhos. Confiar em Deus é você também agir e estar aí fazendo a sua parte como cristão, como cidadão no reino de Deus. E aí nós temos aqui, irmãos, com esta atitude do rei de que não poderia revogar a lei dos Medos e dos Persas assinada pelo rei, aqui nós vemos que havia no Império Medo-Persa uma segurança jurídica. Isso está claro aqui para nós. Apesar do rei persa ser um tirano e apesar de viver em um império onde tudo, na verdade, é mandado e desmandado pelo rei, você percebe que o rei era humilde, humilde o suficiente para reconhecer que havia uma lei, a lei dos Medos e dos Persas, que ele não poderia mudar os decretos que havia sido assinado, não podia violar a norma. Então veja que mesmo sendo muito estimado, mesmo ele sendo, ou melhor, mesmo ele sendo um rei muito poderoso, muito grande, ele não pode mudar aquilo que está assinado por si mesmo para ser realizado. E a gente percebe então aqui a segurança jurídica. Algo bem parecido também aconteceu na época de Daniel com o pai do rei Assuero. Então você percebe que acontece a mesma coisa. Quando Daniel foi acusado e lançado na cova dos leões, o rei tentou de todas as formas livrar Daniel, mas foi lembrado de que ele não poderia fazer isso por causa que ele já tinha dado a palavra e o decreto do rei não poderia ser mudado, não poderia ser revogado. Então veja que havia, apesar dessas culturas não serem uma cultura cristã, não ser uma cultura de fé em Deus, não ser uma cultura onde as pessoas criam em Deus, havia uma segurança jurídica no meio deste povo. Então você vê que eles tinham este compromisso com a lei, cumpriam a lei dos seus países, das suas regiões. Então a gente percebe aqui uma segurança jurídica. Então veja, em qualquer nação, irmãos, todos devem estar sujeitos às leis. A gente não tem dúvida disso. A Bíblia, inclusive, enfatiza isso, que nós devemos nos submeter às autoridades. Lá em Romanos, capítulo 13, verso 1, Paulo diz que toda autoridade ela é dada por Deus. E, portanto, nós devemos ser submissos às autoridades. Devemos respeitar e obedecer também às autoridades. Então veja que havia aí este desafio para os judeus, mas que também nós temos aqui esta segurança jurídica que é dada também a todo o povo, independente de sua raça, de cor ou tribo. Então a gente percebe aqui, irmãos, que Paulo em Romanos nos orienta a sermos obedientes às autoridades, a serem submissos às autoridades. E aí a gente percebe também que o próprio Jesus nos deu esse exemplo quando perguntaram a ele se ele pagava imposto. E Jesus deixou claro que aquilo que é de César deve ser dado a César e aquilo que é dele deve ser dado a ele. Então mostra nitidamente também a segurança jurídica que há entre o povo de Israel. Talvez você esteja dizendo assim, mas pastor, qual a importância da segurança jurídica, irmãos? Se nós não formos regidos pela lei, e a lei muda a qualquer hora ao seu bel prazer, de acordo com a preferência daquele que o legisla, você vai ver que nós não teremos segurança jurídica. Nós teremos um governo ditatorial, um governo onde um homem ou uma mulher determina, manda e governa sobre tudo. Mas veja que aqui nós temos aqui, inclusive, né, algo que é muito comum em países democráticos, como o Brasil, inclusive, onde todos os aspectos da vida pública e privada eles são registrados por um ordenamento jurídico, são regrados por esse ordenamento jurídico. Nós vivemos de acordo com essa lei, a lei do nosso país, de acordo com a legislação do nosso país. E aí você percebe, irmãos, que
é necessário que haja realmente obediência às leis, é necessário para que haja previsibilidade, para que haja segurança. Você já imaginou o que é estar em um país onde a lei muda toda hora, onde não há qualquer parâmetro para regir a vida das pessoas? Então, queridos, a segurança jurídica, ela é muito importante. Inclusive, fazendo aqui uma aplicação para a nossa atualidade, a gente percebe que o país, hoje o Brasil, vive uma grande insegurança jurídica, porque muitas vezes o processo legal não é obedecido, não é seguido. Nós temos hoje no país, infelizmente, uma falta de decoro, uma falta de seguir as leis, onde muitas vezes um juiz ou uma juíza, ele se sente, né, literalmente acima da lei e termina por infringir ou por agir de forma equivocada no que diz respeito à lei em um país democrático. Então veja que na lei dos Medos e dos Persas eles não atropelavam essas coisas. Eles não desobedeciam esses princípios. Eles inclusive foram instruídos, né, foram instruídos a respeito. Você vê que, olhando para a perspectiva do Novo Testamento, nós somos instruídos a respeito da obediência às autoridades, da submissão às autoridades, de entender que as autoridades nos foi dada para o nosso bem, não para o nosso mal. Então, hoje nós temos isto em nossa vivência aqui no Brasil, aqui na nossa democracia. Mas a verdade é que muitas vezes se impera essa falta de segurança jurídica, o que é muito difícil, irmãos, muito difícil, porque aí você não sabe nunca quando estar acertando, quando estar errando, tendo visto que as leis não são obedecidas, não são seguidas, elas são atropeladas. Então é preciso a gente ter muito cuidado. Nenhuma pessoa, o poder, ela estar acima da Constituição Federal. Ninguém pode agir de modo a violá-la. Ninguém pode agir de forma a distorcê-la. Não pode. Ou a agir na contramão daquilo que prega a nossa Constituição. A Constituição, ela é a Bíblia do nosso país, ela é a lei do nosso país. Então, veja, nenhuma pessoa ela estará acima da Constituição. Todos devem se curvar à Constituição e obedecer à Constituição. Ninguém pode agir de forma a violá-la. As alterações constitucionais possíveis podem ser feitas, mas somente através dos parlamentares que foram eleitos pelo povo para legislar em nosso país, ou para criar, né, essas leis ou essas alterações constitucionais. Então, queridos, quanto a nós, diante muitas vezes dos abusos de autoridade, mesmo às vezes diante da insegurança jurídica, quanto a nós, cabe então um dever muito importante, conforme Paulo ensina lá em 1 Timóteo, capítulo 2, o verso 1 ao 3, de que nós devemos orar pelas autoridades, nós devemos interceder pelas autoridades. Amém, queridos? No nosso terceiro subponto, nós temos então a defesa, o direito de defesa. Quando Assuero não percebeu ou foi apresentado para Assuero o desejo, o pedido de Esther, que não poderia ser atendido porque as leis não podiam ser revogadas, o rei então vai abrir para Esther, não é, vai dar para ela esta orientação de que não pode fazer isso, mas dar a ela a concessão para que o direito de defesa seja amplamente gozado por Esther e pelos judeus. Então Assuero não podia revogar o seu decreto, mas ele emitiu uma espécie de contra-ordem, né? Um contraponto àquilo que estava para acontecer. Então veja que era permitido agora aos judeus exercerem o seu direito de defesa diante dos seus inimigos. Então, a gente percebe aqui que o texto nos faz entender que havia em todo o reino grupos sistematicamente hostis aos judeus. Não era, portanto, uma vingança gratuita e indiscriminada. A ordem foi enviada para toda a província e produziu muita alegria entre os judeus e o temor em todos os povos. Muitos chegaram a se tornar judeus, conforme diz Esther, capítulo 8, verso de número 17. No dia da pretendida matança, aconteceu o contrário. O que
esperava os inimigos, os judeus se assenhoraram deles, inclusive ajudados pelos nobres e todos os maiorais das províncias que haviam ouvido falar de Mardoqueu e temiam. E somente na cidade de Suzã, irmão, foram mortos 500 homens, incluindo os filhos de Amã, 75 em todo o reino persa. E do dia seguinte, mais de 300 membros na cidade de Suzã. Então veja que o povo recebeu esse direito de se defender contra os medos e os persas. Então o povo recebe esse direito de ampla defesa, o que é muito importante, irmãos. Em qualquer julgamento é necessário que haja o promotor de acusação, haja aquele, eu não entendo muito de leis, irmãos, mas aqui a gente compreende que há o advogado, que há o juiz, que há a ampla defesa. Você não pode ser julgado sem antes se defender, sem antes também apresentar a sua declaração de inocência, a sua defesa perante o juiz. Então veja que aqui nós vemos esse direito de defesa sendo dado ao povo, de se defender naquele dia, de se resguardar das mãos dos inimigos que porventura queriam destruí-los. Então, queridos, o que é que nós aprendemos aqui? Nós aprendemos então que Esther foi humilde em seu pedido. Ela pede ao rei que algo seja feito em favor do seu povo. O rei não poderia fazer muita coisa por causa que os decretos dos medos e dos persas não podiam ser revogados, mas eles, então, de uma forma muito maravilhosa, muito encantadora, a gente vê então Esther e Mardoqueu planejarem agora a defesa, o que foi autorizada também pelo rei. Então eles vão ter agora o direito de se autodefender diante dos medos e dos persas, daqueles que se constituem inimigo do povo de Israel, no grande dia da matança. E aí nós temos, irmãos, ainda o nosso segundo ponto da nossa lição de hoje, que é a rainha Esther escreve boas notícias para o seu povo. Aí nós temos a comemoração dos judeus, no dia 14, depois que do dia 13, onde o povo judeu conseguiu se defender, embora alguns perderam a vida, o povo conseguiu se defender e agora eles recebem a boa notícia de que haverá também um momento de comemoração. Então, a comemoração dos judeus, né, no dia 14 do 12º mês, que foi o grande dia da festa dos judeus e de todo o Império Persa, o sentimento de alívio pelo grande livramento tomou então conta do povo judeu e precisava ficar marcado. E como foi que ficou marcado? Marcado através desta grande comemoração feita pela rainha, feita pelo povo judeu. Então Mardoqueu registrou os fatos e escreveu cartas para os judeus de todas as províncias, instituindo uma festa comemorativa, que ficou conhecida como a festa de Purim. Amã havia lançado sorte, que é Pur, para matar os judeus no dia 13, e agora, no dia 14, seria estabelecido um dia de festa, um feriado nacional, a ser inscrito na história judaica para comemorar o livramento que Deus deu ao seu povo. Ali seria um memorial para o povo lembrar de como Deus milagrosamente fez um milagre na vida do povo em pleno deserto. Então, há agora essa carta, esse decreto de Esther. Depois da primeira carta enviada por Mardoqueu, Esther e o primo escreveram a segunda carta, confirmando a instituição da festa do Purim, com 2 dias de duração. Era a primeira vez que a rainha Esther se dirigia, inclusive, para o seu povo, porque você vê que Esther estava mais isolada no palácio, mas agora ela, pela primeira vez, se dirige ao seu povo, e ao sair de sua pena, a instituição da festa estava fundamentada agora em um decreto real, ou seja, essa carta em que haveria agora 2 dias de festas em comemoração ao fato ocorrido, é enviada pela própria rainha Esther. Então, portanto, é enviada por meios legais e também reais. A gente vê aqui que ganha autoridade real esta carta. A festa entrou definitivamente, inclusive, no calendário judeu e é comemorada até os dias de hoje, a festa de Purim. E aí nós temos a exaltação
também de Mardoqueu. Assuero conhecia Mardoqueu, mas não sabia de seu parentesco com a rainha Ester. Até a denúncia dos malfeitores, ou até a denúncia dos maus feitos, né, de Amã. E Ester, capítulo 8, versículo 1, diz que foi naquele dia que Mardoqueu compareceu à presença do rei, porque Ester revelou que ele era seu parente. Assuero deu a Mardoqueu o anel que havia dado a Amã, e Ester o pôs sobre a casa do Agagita. Mas ainda não era tudo. Depois da morte dos inimigos dos judeus, Assuero engrandeceu ainda mais a Mardoqueu, pondo-lhe como o segundo maior do reino, posição que era ocupada por Amã. O relato bíblico encerra com um testemunho notável de que Mardoqueu ele foi um homem público exemplar e próspero, trabalhando para o bem de todo o seu povo. O propósito de Deus, irmãos, é usar os seus servos em todas as áreas da vida. Tudo o que nós fazemos deve ser feito para a glória de Deus. Então, olha que interessante, queridos, nós temos aqui no nosso segundo ponto, é que nós devemos fazer tudo para a glória de Deus, para o louvor de Deus, porque Deus é aquele que acompanha os anais da história, Deus é aquele que está presente em cada detalhe da história, e nós percebemos aqui, irmãos, que Deus vai de uma forma graciosa, né, permitir que Mardoqueu seja exaltado, inclusive no lugar de Amã, aquele que planejou tanto mal contra o povo judeu, ele perece, mas o povo de Deus, ele passa a ser exaltado. Então veja que o propósito de Deus é usar seus servos em todas as áreas da vida. Então, tudo o que nós fazemos, conforme diz inclusive 1 Coríntios capítulo 10, versículo 31, em tudo o que nós fazemos deve ser para a glória de Deus. Amém? Então, tudo que você fizer, em qualquer que seja a esfera da sua vida, em qualquer que seja a posição que você esteja, deve ser feita para a glória de Deus. Amém, queridos? Muito importante que você tenha isso em mente. A rainha Esté emite uma carta e um decreto para que os judeus exerçam o direito de resposta. Então a gente vê nitidamente, não é, a mão de Deus, o trabalhar de Deus em cada detalhe da história de Esther. Amém, queridos? Vamos então para o nosso terceiro e último ponto. A mulher chamada por Deus para ser relevante no mundo. Irmãos, não temos dúvida que a mulher ela é chamada por Deus para exercer papéis relevantes e importantes na sociedade. Em nenhum momento você encontra na Bíblia o desprezo pela mulher, a rejeição pela mulher, colocando a mulher em último lugar. Você não encontra. A Bíblia ela vai sempre dar e tratar a mulher com muita dignidade. A mulher ela é chamada para ser algo relevante no mundo, e esse chamado, não tenha dúvida, vem também do próprio Deus. Esther, ela é uma mulher notável, ela é uma mulher que se destaca. Esther é uma mulher que, de fato, irmãos, ele vai se destacar naquilo que ele está fazendo, ela vai crescer naquilo que está fazendo, ela é uma mulher relevante naquilo que fez. E ela, a nosso autor pontuou aqui, ela é uma mulher notável. Mardoqueu e Esté, que exerceram um papel de altíssima relevância no Império Persa, principalmente em relação ao povo judeu. Para isso, não foi preciso disputa ou inversão de papéis. Esté chegou ao cargo de rainha e sob profundo respeito, obediência e honra ao primo Mardoqueu, que ele havia criado como filha, na condição de rainha, soube ser humilde, prudente e muito equilibrada. A forma como ela se dirigia e honrava Assuero contrastava, né, segundo o autor, com a atitude de Vasti. A rainha Esté, ela foi muito mais esposa, muito mais uma mulher de fibra, de dignidade diante do rei Assuero do que a Vasti, vai pontuar também aqui o autor. Então veja que nós temos aqui na nossa lição a firmeza moral de Esther. Isso é muito notável, irmãos. A firmeza de Esther, a firmeza moral que ela tinha. Ela não era uma pessoa maleável, moldada.
empurrada de um lado para o outro, mas você vê então a atitude de Esther, que é uma atitude muito louvável, muito admirável. Ela é uma pessoa muito sensata, que agia debaixo de muita, mas muita é, segurança, habilidade, prudência, sabedoria. Você vê a forma como ela agia. Então você vê que ela era uma mulher notável, irmãos, porque ela entendeu o propósito de Deus para a sua vida. Você se torna um homem ou uma mulher notável quando você entende o propósito de Deus para a sua vida. Hoje, queridos, nós estamos vivendo um tempo difícil. Nós estamos aí vendo o que nós chamamos de guerra dos sexos. Nós temos aí a banal, nosso autor colocou muito bem, a banal guerra dos sexos. É a briga entre homens e mulheres, entre a briga por posições, a briga por status, a briga por direitos, que muitas vezes não é para ser um direito igual, mas um direito inclusive até superior ao outro. Então a gente vê essa briga dos sexos, o que o autor chama de banal. Deus não entra em disputas banais, ok? Deus não entra em disputas banais, como a guerra dos sexos, que havia de instalar o ódio, a aversão entre os homens e as mulheres. O Criador nos fez macho e fêmea, com constituições de papéis, obviamente, distintos. Homens e mulheres têm papéis distintos. O homem tem seu papel, a mulher tem seu papel na obra, no reino de Deus e na família. Isso está muito claro, inclusive nos textos de Paulo, lá em Efésios, no texto de Pedro, nos ensinamentos de Jesus. A mulher tem sua importância dentro do reino de Deus, assim como o homem tem a sua importância também no reino de Deus. Então, queridos, os papéis hoje, infelizmente, têm sido invertidos, têm sido distorcidos. Então, no final, julgará a todos conforme as leis perfeitas e, e justas que estabeleceu. Deus não é afetado por partidarismo, Deus não é afetado por ideologias sexistas. Por isso, irmãos, chama homens e mulheres para serem relevantes no mundo. A mulher tem muito a contribuir no reino de Deus e no bem-estar de toda a sociedade. O que é que nós aprendemos aqui, queridos, sobre a guerra dos sexos? Primeiro que nós não precisamos brigar por primazia, por status, brigar por posições, brigar muitas vezes para ter direito, né, no caso das mulheres aí através dos movimentos feministas brigarem para terem direito superior ao dos homens. Até porque, irmãos, a Bíblia, como eu já falei aqui no início, a Bíblia ela vai valorizar a mulher, vai aplaudir a mulher, mas é importante entender que a mulher e o homem têm papéis diferentes quando diz respeito à família, quando diz respeito à sociedade. Pastor, e qual é essa diferença entre o papel da mulher e o papel do homem? Quando você lê a carta de Paulo aos Efésios, capítulo 5, você vai perceber nitidamente, queridos, que existem os papéis do homem e os papéis da mulher. O papel do homem, por exemplo, um deles é amar a sua esposa como Cristo amou a igreja. Um papel da mulher é ser submissa ao seu marido, é ser obediente ao seu marido. Citei dois exemplos aqui para você ter uma ideia, mas veja que é necessário, tá bom? É necessário que a gente entenda que há, diante da palavra de Deus, deveres e obrigações distintas para ambos. Ok? Nosso autor ainda pontua aqui o contexto cristão. E aqui ele vai dizer o seguinte: além das mulheres da Bíblia, diversas mulheres exerceram papéis importantes em toda a história da igreja, tais como Catarina, Vambora, e ele segue aqui citando algumas mulheres que exerceram papéis importantes ao longo da história. Eu acho interessante a citação aqui do autor, porque ele está citando mulheres que marcaram a história, como por exemplo a esposa de Martinho Lutero, a esposa de Martinho Lutero, a Catarina, ela exerceu papéis importantes. Nós temos aí, para citar algumas que ele citou aqui, a Susana, a mãe de Wesley, John Wesley, uma mulher que teve 17 filhos, que educou-os na presença de Deus, que ensinou os caminhos da palavra do Senhor. Nós temos aqui
a esposa também de Billy Graham, Ruth Graham, que também exerceu papéis importantíssimos na história. Nós temos aí a Corrie ten Boom, ela que também guardava em sua residência judeus refugiados, num período em que houve uma dura perseguição ao povo judeu. Nós temos aqui várias outras mulheres, a mulher de Gunavingre, a Frida Wingre. Nós temos aqui a Elizabeth, a Florência, a Albertina Bezerra, que também foi uma das mulheres que deu início ao círculo de oração aqui no estado de Pernambuco. Nós temos aí, inclusive, o autor cita aqui a Wanda Freire, que é a esposa do pastor José Wellington da Costa, também que desempenhou e desempenha ainda hoje papéis importantes, né, entre tantas outras mulheres. Então, são mulheres notáveis que permaneceram em atuação em solo brasileiro e em todo o mundo. Amém, queridos? Nós apressamos um pouquinho aqui no final, porque o tempo já nos está estourado, né? Já estamos aí caminhando para o finalzinho da nossa aula de hoje. E eu espero que você possa ter aprendido um pouco mais da poderosa palavra de Deus, tá bom? Queridos irmãos, chegamos ao finalzinho aqui então da nossa lição, do nosso trimestre, do nosso terceiro trimestre. E eu queria encerrar aqui com os irmãos. A nossa aula foi muito bom, né? A gente aprendeu muito aqui durante esse trimestre sobre Ruth, sobre Esther, as diversas lições que nós aprendemos com essas mulheres. E que nós possamos, irmãos, para a glória de Deus, né, aprender e extrair e viver as lições que nós aprendemos aqui. Porque de nada adianta você estudar a Bíblia, mas ao mesmo tempo você não absorver e não levar nada para o seu dia a dia, para a sua prática, para a sua vivência diária, tá bom? Mas eu quero aqui louvar a Deus por você, pela sua casa, pela sua família, por ter ficado conosco até agora, aprendendo um pouco mais da poderosa palavra de Deus. Permita-me agora apresentar também aos irmãos a nossa próxima lição do nosso quarto trimestre do ano de 2024. Nós iremos estudar esta lição, deixa eu colocar aqui, esta lição que é as promessas de Deus. As promessas de Deus. Confie e viva as bênçãos do Senhor, porque fiel é o que prometeu. Essa lição ela é escrita pelo pastor, né, o comentarista desta lição, desse trimestre, é o pastor Elinaldo Renovato, e nós iremos então estudar essa belíssima lição para a glória de Deus, para o nosso crescimento espiritual. Amém, queridos? Então, queridos, ainda antes da gente encerrar, eu gostaria de deixar essa frase aqui para vocês. A firmeza moral da Rainha Esther é uma inspiração para a mulher cristã do século XXI. Não tenha dúvida que a firmeza de Esther serve de inspiração para as mulheres hoje. Eu penso que hoje as mulheres precisam ter a firmeza que teve a Rainha Esther. A moral, a ética, a prudência, a sabedoria, a mulher sábia que ela foi. É preciso que nós, tanto homens como mulheres, possamos abordar e ter essas características também na nossa vida, tá bom? Meus queridos e amados irmãos, chegamos ao finalzinho de mais uma pré-aula aqui no nosso canal AD Ministério Verdade e Vida. Que Deus em Cristo continue abençoando sua vida. Minha gratidão por você ter ficado conosco até aqui. Que Deus continue abençoando você. Se inscreva no canal se você ainda não é inscrito, aperte o sininho de notificações, deixa seu comentário aqui na nossa aula de hoje, tá bom? Quem assistiu todas as aulas desse trimestre, deixa aqui nos comentários. Gostaria de saber se você tem acompanhado aqui todas as aulas e também você pode deixar dicas do que a gente pode melhorar para nosso próximo trimestre da Escola Bíblica Dominical, tá bom? Um abraço para você, fica na paz, que Deus te abençoe em nome de Jesus.